Fala, mestres! Bem-vindo ao canal Mestre QA. Hoje eu vou detalhar o plano de teste. O que é, onde vive, onde mora. Enfim, vou fazer um detalhamento sobre um assunto que é essencial para qualquer QA. Óbvio que, para quem já é pleno, para quem já é sênior, provavelmente já utilizou de um plano de teste, mas principalmente para quem está aprendendo na área de QA, às vezes fica com algumas dúvidas sobre o que realmente é um plano de teste, como aplicar, como fazer. Então, e principalmente o que é, claro. Em um exemplo prático de um plano de teste que eu vou mostrar que eu já utilizei numa empresa que eu já trabalhei. Claro que eu removi os dados mais detalhados, mas claro, eu vou mostrar o modelo de um plano de teste muito parecido com o modelo real. Então vamos lá. Para essa aula, eu resolvi ir para o computador, porque aqui a gente mostra com mais detalhes do que uma aula que você só fala. Então vamos mostrar, né, na prática. Então vamos lá. Aqui no computador eu trouxe o slide, o que é, para que serve um conteúdo típico de um plano de teste. Então vamos lá. Começando aqui pela definição. O que é um plano de teste? Olha, um plano de teste é como se fosse um roteiro. Até coloquei aqui no tópico da viagem. Porque é o seguinte. Primeiro, para que a gente usa um plano de teste? O plano de teste é nada mais do que como se fosse a ligação entre os requisitos, vamos dizer assim, o que a empresa quer, ou o que o projeto quer entregar, com o que você vai fazer para testar, para garantir que isso dê certo. Ou seja, imagine o seguinte, você vai viajar, mas você precisa saber para onde você vai, o que você vai levar e como você vai se locomover. Então, o plano de teste é isso. Você vai documentar essas etapas, esses objetivos, esses processos, para que levem no caso, esse objetivo, que é garantir a qualidade, seja de um projeto, de um sistema, de um site. Claro, vai depender vai depender do plano de testes que você vai querer. Ele pode ser personalizado para um objetivo específico. Então vamos lá. Primeiro, como eu falei, o plano de teste inclui alguns objetivos, os recursos e os processos. Vamos começar detalhando os objetivos, certo? Como eu coloquei aqui, o objetivo do teste é você garantir que os seus testes funcionam como esperado. Eu tentei trazer um exemplo para ficar até mais claro. Por exemplo, imagine que você tem um e-commerce, certo? O objetivo é você vai fazer um plano de teste específico para garantir que o login, a navegação e a finalização de compra estejam funcionando. Então, ou seja, vai ser um objetivo específico. Não vai ser tipo, eu vou garantir que o site esteja funcionando. Aí, que site? Que funções? Você tem que definir um objetivo, certo? Depois, você vai ter que dizer você tem um objetivo lá para chegar, mas como você vai chegar, né? Que recursos você precisa ter para isso? E isso pode incluir, por exemplo, a sua equipe de QA, se você vai precisar de automação, que framework você vai utilizar. Você pode detalhar, inclusive, que tipo de máquina você vai utilizar. Porque, por exemplo, imagine que você vai fazer um teste que envolve inteligência artificial. Então, provavelmente, você vai precisar de uma máquina, enfim, com um tipo de processamento mais rápido, com uma placa de vídeo, ou com o que seja. Você pode detalhar, isso também é um recurso necessário para que você atinja seu objetivo. Então, se é um recurso, cabe você adicionar no plano de testes. E depois os processos. Os processos provavelmente são padrões para a área de QA, né? Que são, olha, eu coloquei aqui como exemplos. Um planejamento de teste, um desenvolvimento dos casos de teste, uma execução, um relatório e um teste de regressão. E outra coisa, definir o que são isso, porque às vezes na equipe, não geralmente na de QA, mas na de, por exemplo, às vezes seu gerente pode não saber tão bem de qualidade. Então você vai definir, por exemplo, no planejamento dos testes, eu vou identificar os cenários críticos. No desenvolvimento, eu vou escrever os casos de teste baseados nos requisitos. Inclusive, isso aí você vai dizer, olha, e esses requisitos estão em ferramenta, por exemplo, estão no Confluence, estão no Slack, estão em qualquer lugar, você vai definir de onde você vai tirar essa fonte. E por aí vai. Por que é interessante a gente criar um plano de teste? Porque nos obriga a gente a pensar lá no futuro. Porque a gente está pensando, por exemplo, em relação aos recursos, será que 2 QAs são suficientes para esse projeto? Será que nossa máquina é suficiente? Será que a gente sabe do framework de automação que é necessário para cobrir a automação desse site? Então a gente está exercitando isso e já está prevendo problemas futuros. Então é muito bom que a gente esteja preparado para esses desafios. E se a gente não tiver, a gente pode ter tempo para mitigar esses riscos. Ou seja, por exemplo, eu não sei o Playwright. A gente vai utilizar Playwright para fazer esse plano de teste. Então, vamos dedicar um tempo já a partir de agora para estudar esse framework.
E aí eu trouxe uma lista de uns conteúdos típicos que geralmente tem todo o plano de teste. Que aí, por exemplo, o contexto de teste, que já é o que eu coloquei, o que eu já tinha começado anteriormente. O contexto pode incluir, por exemplo, os objetivos, restrições e limitações. Vamos começar aqui dando esse exemplo dos objetivos. Olha, agora o nosso objetivo é testar, por exemplo, desse site Automation Test Exercise, o nosso objetivo vai ser só o fluxo de login e o fluxo de compra. Ponto. Esse é o objetivo. Depois a gente pode colocar umas limitações, que foi o que eu coloquei aqui no exemplo. Olha, uma das limitações é que o sistema, o fato de que o sistema de pagamento não está totalmente integrado. Digamos que ele iria integrar com o PayPal da vida. Não está, ou seja, isso é uma limitação. A gente vai testar o pagamento, mas não vai testar essa parte do PayPal, só vai testar outra parte. Ou seja, pode ser qualquer outra limitação do teste que a gente pode colocar no plano de teste. Lembrando que isso é um documento vivo, então, assim, vai ser atualizado ao longo do projeto. Não ache que um plano de teste vai ser feito em 1 hora, em 1 tarde. Vai ser feito ao longo do projeto, durante várias semanas ou até vários meses. Premissas, por exemplo, ó, eu dei um exemplo de uma premissa e de uma restrição aqui. Por exemplo, ó, uma premissa. Vamos assumir que a última versão do sistema para o projeto XPTO vai ser entregue em dia 10 de outubro. E que o pessoal já testou e validou os produtos em estoque. Ou seja, é como se eu dissesse assim, olha, não vamos preocupar com o produto em estoque porque já está validado. Ou seja, não vai ter um plano de teste para isso. Claro que isso é um exemplo didático. Outra restrição, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. A equipe de teste só está disponível durante a noite e final de semana, ou seja, é um freelance da vida. E só são 2 QAs. E isso pode ser ruim, porque pode ser pouco tempo para testar. Dito que, vamos dizer assim, eu coloquei essa premissa aqui que é dia 10 de outubro e é 5 de outubro só. Ou seja, a gente vai ter pouco tempo para testar. Isso é uma restrição que a gente pode colocar, inclusive, porque depois, se acontecer alguma coisa, esse documento vai ser compartilhado, óbvio, com a equipe, com todos os envolvidos, e eles vão estar cientes disso. E falar em equipe e por falar em equipe e em envolvidos no projeto, a gente também pode e deve listar todos esses stakeholders do projeto. Ou seja, aqui eu listei o Product Owner, os desenvolvedores, os QAs e o cliente final. É claro que a forma de detalhamento que você vai fazer, isso vai depender do lugar onde você trabalha. Existem empresas que detalham muito o plano de teste e existem empresas que não detalham tanto. Por exemplo, em empresas que trabalham de modo ágil. Então, isso vai depender do lugar onde você trabalha, certo? Outra coisa que você pode colocar também no plano de teste é a questão da comunicação. Por exemplo, olha, todos esses detalhes de plano de teste e tudo isso vai ser compartilhado, por exemplo, em algum e-mail, em algum Slack. Alguns riscos do projeto, por exemplo, olha, alguns riscos podem estar aliados com as premissas, por exemplo. Ó, pode ser um risco ter só um QA no projeto. Pode ser um risco um dos QAs não saber, por exemplo, automação. E aí, claro, as abordagens de teste, como a gente já colocou, os tipos, as técnicas e as métricas de teste que serão coletadas durante o projeto. E aí, trazendo aqui um exemplo real de um plano de teste. Se você tem interesse em fazer o download desse plano de teste, eu vou deixar um link aí na descrição e você pode estar baixando esse exemplo. Ó, eu trouxe aqui esse exemplo, eu coloquei aqui como Master Test Plan, onde, por exemplo, se você olhar aqui de lado, já tem inclusive o sumário do que tem nesse plano de teste. Por exemplo, como, vou baixar aqui, já para a gente começar como introdução, histórico de edição, metas, características, gestão de riscos, tudo. E aí, por exemplo, ó, aqui eu começo com a introdução, dizendo, ó, o objetivo tem como apresentar os projetos, os processos de qualidade, as variáveis do projeto, e aí você coloca o nome do projeto. As práticas vão ser executadas para garantir a qualidade. Aí, ó, por exemplo, ó, lembra que eu falei que a gente não faz isso de uma hora para outra? Isso aqui realmente foi um exemplo real das atualizações que a gente foi. Ó. Por exemplo, ó, primeiro a gente criou, depois revisou, depois teve mais impulso de projeto, depois revisou. Claro que eu depois tirei o resto das coisas e pronto, mas é um documento que a gente vai fazendo aos poucos. E à medida que as informações do projeto vão surgindo. Aí outra coisa, por exemplo, nesse projeto a gente colocou umas metas de qualidade de acordo com as versões lançadas. Por exemplo, pré-alpha, preview, alpha. Isso aqui tem, ó, por exemplo, uma beta. Os testes seriam reprovados se tivessem abaixo de 90 dos casos de teste aprovados. Enfim, a gente colocou alguns
alguns critérios que você pode ler depois com calma, certo? Depois eu também listei algumas características de qualidade que iam nos ajudar a definir ao longo do projeto, como, por exemplo, usabilidade, compatibilidade, instalabilidade, as estratégias usadas, que foram usadas nesse projeto, como, por exemplo, testes unitários, testes funcionais, testes automáticos, performance, etc. As técnicas de teste, ou seja, a gente colocou aqui, ó, a gente vai utilizar a partição da equivalência, análise de valor limite para criar os casos de teste, assim como, por exemplo, técnicas baseadas em experiência. A gente já sabia como trabalhava com QA, então usava parte da nossa experiência e documentamos isso aqui. Algumas coisas, alguns riscos a gente pode listar aqui, como eu falei, as ferramentas utilizadas no projeto e a comunicação que foi utilizada no projeto. A gente pode dizer, olha, todas as comunicações, todas as atualizações vão ser disponibilizadas semanalmente no e-mail xxx. Por aí tá. Então é isso. Se você gostou da explicação, se você quer dar uma olhada, se você quer baixar nesse plano de teste e depois, claro, até utilizar como modelo na sua empresa, vou deixar o link na descrição. E se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, considere deixar o like, comente alguma coisa, nem que seja para engajamento. E até a próxima.